Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do Alavanca Cast 2025. Nós estamos aqui mensalmente conversando sobre esse mundo do e-commerce e vários assuntos, e você também pode nos acompanhar pelo canal do YouTube, pelo Spotify e através do nosso site em www.comecom.com.br/podcast. Eu sou Franciele Fernandes, consultora e mentora em e-commerce e host do Alavanca Cast. E hoje nós trouxemos um tema que levanta muitas dúvidas e é de muito interesse de e-commerces. E principalmente os e-commerces que têm loja física. Nós vamos falar de omnicanalidade. Omnichannel, como integrar lojas físicas e a sua loja online. E para conversar com a gente sobre esse tema, claro que a gente tem que trazer alguém que tem muita experiência para compartilhar aqui conosco. Então, hoje nós trouxemos o Luiz Piscinato, ele é gerente comercial na SBS Motos, ele é formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de marketing pela FAAP e também pós-graduado em controladoria e finanças pela Fundação USP. E também é professor e facilitador de oratória. Seja muito bem-vindo, Luiz, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando essas informações com você. Primeiramente, agradecer o convite do Alavanca Cast, que me surpreendeu positivamente. E, assim, o engrandecimento, né, de participar desse podcast para todos, assim como eu assisti outros episódios e pude ganhar experiência com outras pessoas que passaram por aqui. Ótimo, Luiz. A gente que agradece, tá? A tua prontidão em aceitar nosso convite, principalmente para falar sobre um assunto, um tema que não sai, né, dos holofotes do e-commerce. Mas antes de a gente entrar no tema específico, porque a gente tem muita conversa aí pela frente, eu quero te fazer aquela pergunta que eu faço para todo mundo aqui que está nos assistindo, que vai nos assistir em qualquer momento, saber quem é o Luiz. Então, conta para a gente resumidamente aí a tua trajetória nesse universo digital, a tua experiência, para daí a gente entrar no nosso tema de hoje. Vamos lá. Eu comecei a minha carreira com 17 anos, trabalhando na empresa familiar hoje, que é a SBS Motos. E aí, na sequência, para adquirir experiência, eu acabei fazendo um intercâmbio para o exterior, onde, no meio da faculdade, eu tranquei a minha matrícula, né, durante o processo de administração de empresas, e pude ter a experiência de estudar lá fora. Lá eu trouxe uma bagagem, consegui conquistar a formação na língua inglesa e comecei a aplicar isso aqui dentro no Brasil, de tudo aquilo que eu aprendi lá fora. Essa experiência de morar fora, de ter que me virar e ter que levar as coisas sem o auxílio exatamente dos familiares que estão ali sempre te dando suporte. E aí, chegando, eu percebi que não era o meu momento ainda de voltar para a empresa, que eu precisava adquirir uma experiência no currículo aqui dentro em outras empresas, respeitando horário de entrada, horário de saída, entendendo o funcionamento de uma empresa, principalmente de uma de grande porte, para que aí sim, quando eu entendesse tudo isso, conseguisse assimilar, eu conseguisse trazer, entendendo os dois lados da moeda, o lado de quem gerencia, controla, é o proprietário, como também o colaborador, aquele que está na linha de frente, e que, para a empresa, são as pessoas de confiança e de maior importância, aqueles que vão ajudar a gente a carregar a empresa para o sucesso. Então, eu comecei a minha carreira com importação de produtos para supermercado em específico, era uma associação, e lá eu aprendi o processo de importação em sua totalidade. Quando essa empresa, essa associação de supermercados decidiu mudar de Ribeirão Preto, eu consegui uma oportunidade de trabalhar dentro do Savenhago. E aí, para mim, foi uma das experiências mais interessantes e onde eu mais ganhei experiência de todo esse tempo, porque foi uma escola, uma verdadeira escola. Uma fase onde o Savenhago abria muitas lojas, onde tinha um crescimento pessoal, um plano de carreira. Eu soube ali dentro lidar com várias pessoas diferentes, pois a gente trabalhava dentro de um centro administrativo e ali continham muitas pessoas, e lá foi essa verdadeira escola que eu tive lá. Eu consegui agregar
o aprendizado de abertura de novas lojas, porque lá eu fui encarregado de compras, né? Não era exatamente um comprador, mas um auxiliar de um comprador, e pude aprender processo de compra. Continuei com o trabalho de importação, porque foi um requisito deles quando fui contratado para lá, para que atualizasse toda a papelada, e consegui aprender também como que eles faziam para abrir essas lojas. Esse processo durou mais ou menos uns 4 anos, entre a empresa de importação somado ao Savenhago, e aí eu voltei a trabalhar na SBS, que é uma empresa que vem desde o meu avô, eu sou a terceira geração que está lá dentro hoje, para que eu pudesse avançar. E sempre foi um requisito da minha mãe que eu entrasse na empresa para somar e não para dividir. Porque se fosse para manter ela do jeito que ela estava, não tinha necessidade de eu me deslocar de onde eu estava, criando uma carreira sólida, para estar ali do lado dela. Então, aí eu vim, a gente conseguiu somar esse aprendizado que eu disse que eu tive de lojas dentro do Savenhago. Foi importante para que eu aplicasse isso dentro da minha empresa, claro que em outro ramo, mas para que a gente hoje consolidasse e afirmar para você aqui que somos 13 lojas, com o objetivo de até o final do ano estar em 15 lojas, se Deus quiser. Estarão. Nossa, é uma trajetória muito legal e eu acho bacana que, assim, claro, a gente vai atrás das nossas oportunidades, né, Luiz? Só que quando a gente diz sim para a vida, para oportunidades que às vezes no começo a gente até não entende, né? O que eu vou aprender com isso aqui, né? Até onde vai isso? Onde é que vai dar? E quando a gente diz sim para isso, a gente abre o nosso horizonte, aprende muita coisa, todo mundo tem algo a ensinar. E olha que bonito o quanto foi importante para você agora aplicar na empresa familiar e conseguir fazer um case familiar. Então, parabéns pela tua trajetória. E que bom que tu tem bastante experiência, porque agora a gente vai entrar no nosso tema, né? Que é o Omnichannel, como integrar aí loja física e loja online. E também uma pergunta que eu sempre faço, porque a gente pode ter aí pessoas que, para elas, o Omnichannel já... tanto quanto conceito quanto aplicação já domina, né? Mas vai ter insights, mas algumas pessoas vão assistir, precisam entender de fato o que significa. Porque a gente ouve, né, Luiz, multicanal, omnicanal, qual é a diferença uma da outra? Então, traz para a gente o que é omnicanalidade no contexto de mercado, o que essa estratégia significa na prática? Na prática, é essa simultaneidade que tem o online com o offline, né? Você conseguir, dentro da tua empresa, atender os dois canais, de maneira com que você prenda o seu cliente online e prenda seu cliente online, como também a gente tem os clientes híbridos, aqueles que na urgência às vezes vão pegar do físico, né, numa pronta entrega ali, precisa daquela necessidade imediata, não tem tempo para esperar a entrega, como aquele que já gosta, não gosta muito da interação, prefere fazer aquela compra em particular na casa dele, ter o conforto de não ter que sair de casa para receber aquele produto. Então, no meu entendimento, né, eu acredito que é essa integração entre todos os setores da empresa, conseguindo atender todos os clientes. Perfeito. E aí você traz uma coisa bem importante, que é conseguir atender o cliente no formato que ele quer, né? Porque uma hora ele quer ir na loja, com calma, olhar, conversar com o vendedor, outra hora ele quer comprar no site porque ele está com urgência, né? E aí, entrando nessa experiência do consumidor, traz para a gente tanto o conceito de mercado quanto até a prática mesmo, né, da SBS. Quais os principais formatos de omnichannel na prática, né? A gente ouve muito o retire em loja, né? O compre e retire, a prateleira infinita, aí tem outras infinitas formas, mas traz para a gente aí as principais de mercado, e aí se tu quiser também abordar um pouco de como a SBS está implementando, quais que ela já tem implementada, para a gente trazer isso para as pessoas, até porque assim... isso para o cliente é muito importante, né? Ele ter essa comodidade e principalmente para a estratégia do próprio negócio. Então, a gente quer te ouvir então a respeito disso. Hoje, basicamente, a loja tenta atender o cliente em todos os canais que a gente entende
que são canais de maiores fluxos, né? Então, a loja tem um atendimento telefônico, onde a gente disponibiliza a venda por telefone e a entrega. A gente tem a venda online no site, nós temos as vendas que acontecem dentro dos canais de redes sociais, que são Facebook e Instagram, porque muitas pessoas, através de publicidade e de forma orgânica, porque é uma loja de 42 anos, existe uma história, né, por trás disso, então, organicamente, a loja é muito conhecida, o que facilita também a entrada de contato do cliente com a gente. E aí a gente também tem muitos atendimentos que acontecem nas redes sociais e se transformam em vendas. E aí a gente tem um canal de televendas online, onde a pessoa liga, conversa, quero pagar. Se ela for uma pessoa de dentro da cidade, eu tenho a opção de levar a máquina de cartão até ela, ou eu posso também emitir um link de televendas, onde a minha plataforma me possibilita que o cliente entre no link e faça o pagamento, sem precisar estar passando o cartão físico também. Eu tenho, além de todos esses canais, o WhatsApp, que é comum entre todas as empresas, eu imagino. Acho que o WhatsApp é uma das plataformas aí que facilitam muito o dia a dia das pessoas, e aí a gente criou, vendo todos esses canais que já existiam lá na empresa, eu pensei, o porquê não o comprar no site e o retirar na loja, isso logo que eu voltei para a empresa. A gente está falando há 6 anos atrás, mais ou menos, que foi quando eu voltei a trabalhar na SBS, eu criei esse canal de compra e retiro, eu sabia que já existiam em outras lojas, mas a gente não tinha colocado isso em prática ainda, até porque precisa existir uma orientação e uma comunicação dentro da empresa para que isso aconteça. Os processos aconteçam da forma como tem que ser, na agilidade que ela tem que ser feita, para também facilitar para o cliente. Porque por que ele compraria online e retiraria na loja? Que benefício que ele ganharia com isso? E aí é onde eu começo dizendo para você que hoje a loja trabalha com recebimento do cliente, ele pega uma senha para sim, posteriormente, ser atendido no nosso balcão. Mas aí, quando ele faz a compra online, ele recebe a nota fiscal dele no e-mail dele dizendo que o produto dele está pronto, ele basicamente vai num balcão de retirada e tem uma pessoa esperando por ele para simplesmente entregar esse produto, e ele tem um atalho dentro da minha empresa para poder acelerar essa retirada e conseguir, consequentemente, fazer as coisas lá dentro mais rápido. Então, é essa comodidade que a gente traz com o compre e o retire na loja. Uhum. E hoje vocês têm também o formato do cliente, talvez assim, estar na loja física e não ter algum produto que só tem no online, e aí o vendedor ele faz esse direcionamento? Na verdade, não. Na verdade, o nosso sistema ele é integrado. Tanto o nosso site, ele espelha o sistema físico, então o que tem dentro do site, basicamente, é o que ele vai encontrar dentro da nossa loja física. Uhum. O que ainda não foi feito, como a empresa hoje são 13 lojas, é a integração dos estoques das empresas filiadas. Então, de repente, às vezes não tem no estoque da matriz, que hoje faz a gestão do e-commerce, mas possivelmente possa ter dentro de alguma filial. E aí cabe ao vendedor estar atento às informações que a gente deixa num dashboard lá, de que quando ele não encontra, possivelmente ele pode ter essa opção de oferecer para o cliente estar indo até alguma de nossas filiais para estar fazendo a compra do produto que ele não encontrou naquele momento. Entendi. Outro ponto de loja física que você trouxe, que eu me recordei, que é a questão de integração de estoques. E o quanto isso é importante para o Omnichannel, a gente ter essa integração de estoques. Como que você vê isso em relação ao mercado e qual estratégia você acha importante até para a gente começar? Então, se alguém aqui está começando, o que seria o ideal? Até assim, né? Como você viveu esse caminho 2 vezes, quais são os principais erros aí? Porque essa é uma dúvida que surge muito. Uso o mesmo estoque, integro tudo, olho sempre para a mesma base, deixo um estoque só para o meu varejo online, para o varejo físico. Então, aborda um pouquinho para a gente, Luiz, essa questão de estoque único ou não, prós e contras. Vamos lá. Até a gente está passando por um momento de mudanças dentro do nosso e-commerce, obviamente visando melhoria para os nossos clientes. Hoje a gente trabalha com um sistema integrado.
É claro que para chegar nesse sistema de integração perfeito, a gente teve vários problemas durante esse caminho. Integrações que aconteceram errada, ou que às vezes não aconteceram, que não teve retorno de comunicação do produto com a plataforma, e aí gerava venda online, venda física, para quem que eu entrego para o cara que comprou online, entrego para o cara que comprou na loja física, e assim, fala que eu não tive problemas durante esse processo, eu tive, até que a gente achasse o ideal, e essa simultaneidade de comunicação de informações acontecesse da maneira como eu gostaria. É um processo. Eu sei que muitos hoje buscam abrir só e-commerces e às vezes acabam esquecendo do físico, né? Eu vejo muitas pessoas abrindo hoje locais somente para se destinar a atender o e-commerce. Mas eu acho que é importante a gente ter os dois pontos, porque o físico, ele traz uma relevância que é a seguinte: a pessoa sabendo que ela existe, que ela está num lugar que ela pode encontrar e tem facilidade de acesso caso aconteça alguma coisa, eu sinto que traz uma tranquilidade para o cliente do outro lado. Então, eu acho importante ter os dois canais, eles têm que se comunicar bem, e o que eu falei que eu vou fazer futuramente, que eu estou fazendo esse ano, eu vou separar as operações. E hoje, quando eu chego num estoque mínimo de algum produto, e como eu sou dependente da importação de alguns fornecedores, quase que 70% dos meus produtos são dependentes da importação, às vezes esse cara não vai ter esse produto para me atender. Se eu vendo ele nos dois canais com um estoque mínimo, pode ser que aconteça, e como aconteceu no passado, de eu não entregar para alguém. E aí é muito ruim você ter que ligar para esse cliente e falar que você não tem o produto que ele comprou. É muito ruim você ter que chegar a esse ponto, ou às vezes atrasar a entrega dele, porque você tem que pedir, chegar na tua empresa, para posteriormente você ter que despachá-lo. Então, eu estou separando acredito que até o meio do ano eu consiga fazer isso 100%, onde eu vou separar minhas operações de marketplace e e-commerce num galpão separado, que é anexo à loja, na verdade, né? A gente tem do lado ali um espaço que vai ser inutilizado e que a gente vai destinar para esse fim, aonde a gente vai ter certeza de que todos os produtos que estão sendo colocados ali, como se fosse uma filial, serão para atender somente as demandas do e-commerce, e aí eu vou praticamente zerar os meus problemas que podem acontecer por estoques mínimos, que às vezes acabam vendendo simultaneamente. E acontece, porque peça de moto, principalmente as de alto giro, elas têm essa recorrência pela necessidade, e aí é inevitável, às vezes, de acontecer uma venda física e online ao mesmo tempo. E então, deixa eu entender, né? Vocês vão dividir aí físico, online e marketplace. E aí surgiu uma dúvida aqui também que muita gente acaba perguntando quando a gente está falando de distribuição de estoque. Vocês pretendem deixar todo o mix nas 3 divisões? Ou também tem esse estudo de mix para entender? Eu acho que o mix da loja física tem um outro comportamento, enfim, e também está olhando esse estoque para poder migrar para o outro, né? Não vender no online, vamos ver se vende no físico. Como que vocês estão pensando essa estratégia de mix para essas divisões? Como a gente já sabe como é a nossa curva A, B e C dentro do e-commerce e dentro do marketplace, eu uso como base ela para poder transferir esses produtos em um primeiro momento e futuramente com sazonalidades fazer os testes que são pertinentes para que a gente possa saber se existe constância ou não dentro da plataforma para ser viável ter ele separadamente dentro só de uma única empresa ou ter um mix completo. Então, hoje eu tenho essa lista, a gente já separou essa lista, a gente já sabe quais são os produtos que a gente vai mandar, que são aqueles produtos que a gente tem que ter sempre, que é aquele produto que faz o e-commerce girar, que deixa o marketplace ativo e que dá relevância para sua conta, e a gente tem aqueles produtinhos que vão pingar durante as semanas ou os meses que tem a sua venda, mas que não são na mesma intensidade que os demais produtos, mas que somam positivamente no final na conta. Nesse tempo de avaliação, a gente também avaliou os fornecedores que a gente colocava lá dentro, porque a gente tem que entender qual é a margem líquida que aquele produto vai contribuir no final das contas, né? Não adianta você também colocar algum produto que você vai vender muito, mas não vai te deixar nada. Hoje eu entendo que você tem que ter produtos que te deixam margens que, no seu entendimento, são saudáveis, que vale a pena o risco de você comprar, e
eu acho que você faturar menos com mais qualidade de resultado final é melhor do que você faturar muito e não enxergar nada na conta no final do mês, a título de falar que seu faturamento é grande. Então, eu tenho esse pensamento e estou construindo isso ao longo desses últimos 2 anos. Uhum. Perfeito, porque só receita é vaidade, né? Quanto Receita que fica é na vaidade. última linha de lucro? No perfeito que você trouxe. Exato. Por isso que tem que ser avaliado. Lógico que tem produtos, que é o que eu falei, são produtos que trazem relevância para a conta. A gente sabe que você, para ter relevância, você precisa também vender. Tem alguns produtos que vão ser chaves para que essa conta fique sempre relevante. É aquele produto que você vai trocar um pouco de figurinha, mas que vai te ajudar a vender os demais. Vai existir uma venda casada, vai te trazer um outro cliente porque ele gostou daquele atendimento que você deu para ele, e aí você tem que ir pensando no longo prazo também, né? Então, é uma avaliação muito minuciosa e muito individual. Eu acho que o que eu passei aqui é um alerta para que as pessoas passem a olhar com mais carinho tudo isso. Sim, e perfeito, porque assim também, né, Luiz, cada negócio é um negócio. Eu acho que tudo isso que a gente acabou falando agora, nos últimos minutos, traz a questão de olhar para os teus dados. Provavelmente, quando vocês estavam com o estoque todo misturado, que vocês ainda estão, né, o estoque único, vamos dizer, vocês perceberam alguns problemas que talvez a divisão resolva. Então, é avaliar o seu negócio, né, e acompanhar esses dados. E entrando aqui na parte de dados, porque tem gente que quer avaliar muito dado, né? Eu quero aqui ter um dashboard gigante, às vezes a pessoa faz 3 perguntinhas, ela não sabe números básicos do dia a dia e quer ter um BI absurdo com um monte de informação. Não adianta. Dia a dia... Pode falar. Até desculpa o corte, não, perdão, imagina. Interrompi a sua fala. Eu falo, não adianta nada você ter vários Power BIs, você ter aquela informação toda na sua tela se você não sabe o que fazer com ela. O que fazer? Então, você tem que ter a informação sabendo o que você vai fazer com ela. Eu tenho a informação de quantas vendas eu tive no final do mês, qual foi a minha receita e quantas operações eu tive que fazer para ter essa receita. Beleza. O que isso pode te implicar? Poxa, se eu pegar o valor final da receita, mais o quanto de operações eu fiz e dividir isso, eu tenho o meu ticket médio. Aí você tem uma informação relevante, vamos tocar lá para frente. Quero aumentar o ticket médio, como que eu posso fazer isso? Vamos fazer uma venda casada, vamos colocar uma luva com uma balaclava, a gente sai de um ticket médio de R$30 e a gente sobe para um de 45. Não é melhor para a empresa? É melhor. Então vamos fazer isso. Onde que a gente pode chegar para melhorar esse ticket médio? Eu falo, as pessoas também têm que pensar que quando elas têm essas informações bonitas na frente dela, elas têm que saber a maneira certa de apreciar. Não adianta também ter informação por ter lá e não saber deduzir, né? Aquilo que onde você pode chegar com ela. Perfeito, e até trazendo essa visão de indicadores para o nosso tema, né, Omnichannel, como que vocês avaliaram dentro da SBS, ou até você estudando isso, né, no mercado, como que a gente avalia se a operação Omnichannel está indo bem ou não, se eu estou tendo sucesso ou não, né, nessa operação, e até como melhorar isso, como divulgar isso para o cliente. Então, traz um pouco dessa visão de indicadores para nós, Luiz, dessa parte de Omnichannel, e também se quiser abordar outros temas, não só indicador de Omnichannel, também fica à vontade. Eu acho que o mais legal é assim, voltando naquela visão que eu falei de ter o compra e retire na loja, a SBS hoje ela conta com mais de 50 mil itens, são muitos itens, de verdade, são mais de 50 mil SKUs, coisa que eu não consigo espelhar 100% dentro do e-commerce por viabilidade. Mas vamos lá, se eu trago o cara que ele comprou algo no e-commerce para retirar dentro da minha loja, eu mostro para ele o tamanho que ela tem e crio a possibilidade dele comprar outras coisas lá dentro. De repente, ele me comprou uma bolsa de entrega online, ele chegou lá dentro e ele percebeu que eu tenho o capacete, que eu tenho a luva que ele quer também. Às vezes ele não encontrou dentro do site. Mas aí ele fisicamente viu, porque ele passou dentro da minha empresa toda, porque a gente já fez o balcão estrategicamente num canto onde ele passe por dentro da empresa e enxergue o que tem dentro dela, para que desperte a curiosidade dele, que se ele estiver precisando de alguma coisa, ele vai aproveitar aquele momento para comprar. Sendo bem sincero, se eu consigo apurar se ele parou depois da retirada para comprar, eu não tenho esse número concreto. Mas falando de outros canais, como de telefone, a gente tem o PABX Virtual, onde ele fornece informações de tempo de telefone, e juntando com a informação do vendedor, aquela movimentação final de mês,
quanto ele conseguiu produzir com aquele número de atendimentos mensais, a gente já começa a saber e entender o que aquele canal traz. Se ele foi fisicamente, se ele comprou online e entregou, ou se ele comprou pelo telefone e pediu para passar o cartão dentro da casa dele. Aí esses números a gente já consegue mensurar. E aí a gente consegue ter toda essa integração. Então eu procurei canais onde eu pudesse ser atendido com informações. E, por exemplo, um indicador de loja física que é importante. Quando a gente criou um canal dentro das redes sociais, onde eu faço publicidade para trazer o cara para dentro do site, e eu faço uma publicidade à parte que foi combinada com a nossa gestão lá de mídias pagas, onde eu quero trazer atração para as lojas físicas, e aí eu trabalho por geolocalização. Então eu fui lá, fiz questão de gravar todos esses vídeos, fazendo uma chamada, despertando a curiosidade da pessoa em querer conhecer a nossa empresa, com um script pré-definido, e isso faz por geolocalização um impulsionamento, para que aquelas pessoas saibam que existem aquelas empresas naquelas determinadas regiões. E a empresa matriz, que é aquela distribuidora, que hoje é onde a gente tem toda essa quantidade de SKUs, é onde eu faço a massa maior para tentar atender. Aí você consegue ter um pouquinho de número de conversão, porque aí eu somo o que eu tive de atendimento por senha, vejo quanto eu investi para trazer essa atração e publicidade para a loja física, eu também consigo ter alguns números aí para saber quanto está custando a conversão mais ou menos daquele cliente. Não, perfeito. Várias dicas ótimas aqui. E até um ponto legal que eu vi uma loja fazer uma vez, que pode ajudar vocês a mensurar essa parte de o cliente que vai na loja retirar, né? Quando vai retirar, dar um benefício exclusivo para quem vai retirar. Porque às vezes se a pessoa chegou, vim retirar o mouse aqui, só dando exemplo que eu acabei de ver meu mouse, eu lembrei, vim retirar o meu mouse, aí a pessoa, não, você que veio retirar na loja, a gente tem uma oferta especial para você, pode ser um brinde, um presente, as pessoas adoram presente, né, pode ser um cupom de desconto de 5%, o que for, e aí ela tem X dias para poder gastar, porque realmente a pessoa passa pela loja toda, alguma coisa chama a atenção dela. Então, pode ser uma forma de fazer essa mensuração, de incentivar a compra e de vocês também conseguirem fazer essa mensuração. Né? Essa dica é muito importante. Eu utilizei dela no passado quando eu fazia os envios via Mercado Livre. A gente queria um pouquinho mais de atração dentro do nosso site. A gente fazia os papéis que iam dentro da caixa, agradecendo primeiramente a compra do cliente e mostrando que existe um site físico da empresa onde ele consegue também encontrar produtos para que ele faça as compras dele, dando um benefício de um cupom de desconto para uma primeira compra. Mas isso é interessante trazer para a loja física, de repente um cupom para ele já gastar naquele primeiro momento, né? Eu já até anotei isso num papel para não esquecer, porque eu falo que tem que anotar, porque senão depois sai daqui, a gente desliga, eu chego lá na empresa daqui a pouco e esquece. Não lembra mais. Se a gente não anotar, não lembra. O dia a dia hoje é tão dinâmico, não é nem de propósito, né? Se a gente não anota mesmo, às vezes a gente acaba passando desapercebido. Não, o dia a dia engole. Eu lembro das minhas equipes que o pessoal falava, Fran, como que você lembra de tudo? Assim, eu não lembro, a minha caderneta que lembra, a minha agenda lembra. Ela tá sempre ali, né? Te avisando. Só tô anotando tudo, gente. Não tem mágica aqui. E trazendo um outro ponto legal, que eu queria ouvir a tua opinião, não sei se na SBS conseguiu medir isso, mas a gente ouve muitas pesquisas sobre o cliente híbrido, né, que você falou. A gente ouve muitas pesquisas de que esse cliente híbrido, ele de fato, na estratégia omnichannel, ela aumenta a fidelização, porque o cliente, ele pode comprar online, pode comprar físico, dependendo do momento que ele está, e ele gasta mais. Então, eu queria ouvir um pouquinho de ti sobre isso, assim, né? Porque não vou falar nenhum número aqui, porque cada empresa divulga cada nicho divulga né? Tem uma característica. Mas eu queria ouvir de você, o que você ouve do mercado sobre isso, e também na SBS, se tem algum case que você diz, não, Fran, realmente a gente consegue, de fato, comprovar que isso acontece. A gente consegue comprovar que isso acontece, sim, porque é uma questão de preferência. Se você é bem atendido, eu acredito que você faça questão de retornar até aquela empresa por ter tido essa qualidade por trás, né, de toda a compra. Então, se a pessoa tem a possibilidade de estar fisicamente, comprar com você, gostar, e também no online ter essa mesma reciprocidade que ela teve do físico, eu não vejo por que ela não fazer isso.
E a gente tem esse confronto da base de clientes que a gente integra da plataforma de venda de e-commerce junto com a nossa plataforma de ERP, onde às vezes a gente vai fazer o download das informações para a emissão da nota e muitas vezes aquele cliente já está confrontado com o cadastro físico. E aí o sistema fala, olha, já está ok, esse cliente já está cadastrado, ele só confronta as informações de endereço, às vezes o cara mudou, alguma coisa do tipo, para poder mandar no endereço correto dele. Mas aí é interessante, às vezes a gente faz o download assim, e a gente recebe, porque os pedidos eles acontecem, eles são integrados, mas aí a gente tem que clicar um botão para que eles baixem para dentro do nosso programa, né? É diferente do envio das informações. Aí baixou ele para dentro, ele começa a vir as informações. Ah, tal cliente já é cadastrado dentro da sua empresa, tal cliente já é cadastrado dentro da sua empresa, ou seja, já confrontou que ele já existia cadastro ali, ou seja, por algum momento ele passou na loja física e aí ele estava comprando online dessa vez. Sim. A gente está, inclusive, aumentando esse canal nosso de Omnichannel, né? Eu vou dar mais uma opção para o meu cliente. Eu iniciei no ano passado, no final de novembro, para ser mais específico, o desenvolvimento de um novo aplicativo que vai somar com essa questão. Eu queria até criar esse gancho, né, que ele está muito ligado ao que você falou da gente dar um benefício para o cliente, né, para fazer com que ele compre ali dentro e a gente consiga mensurar o cara que retirou e vai usar a loja física para comprar mais alguma coisa. Mas a gente está criando um aplicativo que, em primeiro momento, é um aplicativo que vai chamar... Primeira mão aqui, estou contando para você, mas ainda, quem sabe, é só... nem a equipe hoje lá da SDS ainda sabe desse projeto 100%. Você vai chamar SDS Motofans, que é o fã da motocicleta. E aí ele vai se cadastrar dentro desse aplicativo. Toda compra que ele fizer, assim como a gente tem nas campanhas de shopping aqui na região de Ribeirão Preto, ele vai cadastrar o cupom dele assim que ele fizer a compra em qualquer loja ou no site. Ele vai cadastrar o cupom dele dentro desse aplicativo e ele vai entrar dentro de um catálogo de produtos que vai gerar pontos para ele, para que ele possa retirar um voucher de compra para desconto numa próxima compra, uma camiseta, uma caneca. Vai ter um catálogo de brindes enormes, onde ele vai poder escolher. Se ele for um cliente fiel à loja e sempre der a preferência de compra para a gente vai criar esse aplicativo para que ele cadastre essas compras dele, gere pontos e ele consiga ganhar produtos bons. Copos, canecas, vouchers de desconto, trocas de óleo, uma experiência completa para ele, do início ao fim, automatizando aí e trazendo benefícios para ele. E num segundo momento, assim que esse aplicativo estiver pronto, aí são vários projetos futuros, que é entregas de cupom de desconto nos pop-ups de tela de celular, promoções exclusivas e momentâneas em tempo curtos, né, para que ele aproveite dentro daquele minuto, para que ele possa comprar. Tendo o aplicativo baixado dentro do celular dele, aí a gente aumenta infinitas possibilidades que a gente pode atualizar esse aplicativo para ter uma comunicação mais direta com o cliente. São coisas que não são tão baratas de serem desenvolvidas, sendo bem sincero, mas que eu vejo muito valor em estar se adequando, principalmente pelo tamanho que a empresa está chegando hoje, pelo porte, para que a gente fique bem próximo mesmo. Eu gosto de ter essa proximidade, eu gosto de entender o que está acontecendo. A gente estava falando também sobre esse cliente híbrido, né? A motopeça tem uma particularidade. A motopeça, ela é igual o carro. O cara não consegue comprar online, a não ser que ele saiba fazer na casa dele, ele tem a ferramenta, ele precisa de alguém fisicamente para mexer. Então, a opção de muitos ainda é, às vezes, levar essa moto fisicamente. Então, para que já seja efetuada a troca, né? Para que ele ganhe esse benefício da troca, para que ele tenha isso trocado. Um pouco diferente, às vezes, de alguns outros setores. Eu divido bem a boutique. A boutique nossa hoje, que atende o motociclista com jaqueta, capacete, luva, já é algo que gira um pouco mais. Por quê? Porque o cara já... eu não quero ir lá para experimentar, posso pedir na minha casa. Se não serviu, eu vou lá, devolvo e peço outra e tudo mais. Já é muito parecido com o que a roupa faz hoje, né, dentro do e-commerce. Exato. E aí eu queria colocar só esses adicionais aí que eu acabei esquecendo de comentar no assunto anterior. Não, e isso é ótimo você ter trazido, porque, assim, os clubes de fidelidade, alguns
fazem mais do mesmo e assim, a pessoa não sabe nem o que ela vai ganhar direito, né? Ela fica assim, meu Deus, mas para eu chegar a 1000 pontos eu tenho que comprar uma vida inteira, eu vou ter 80 anos quando eu chegar lá. Então fica uma coisa assim, o que de fato eu vou ter? E vocês trouxeram um ponto bem importante, não sei se vocês fizeram pesquisa, mas tem gente que gosta de acumular ponto para ter desconto, ou né, para ter um desconto, de descontar no número final de produto, ou um voucher, e tem gente que gosta de presente. Né? Eu quero a caneca, eu quero a camiseta dessa loja, eu quero trocar por um produto, né? Então é de fato entender o que é valor para o cliente, porque às vezes a gente monta um clube de fidelidade em casa achando que aquilo que a gente decidiu é valor, e vai dizer, nossa, mas isso para mim, né, uma marca premium dá desconto. A pessoa não quer desconto, ela pode pagar. Então isso é o que você trouxe, é bem legal. E você me falou de moto, eu lembro assim, né, que essa parte, principalmente entre homens, é muito no indica, né? Um indica para o outro, né? Um amigo pergunta para o outro, a mesma coisa mulher em algumas coisas. A gente não vai ficar pesquisando. Se 2 amigas deram a mesma referência, nunca mais eu mudo, né? Então, eu acho que isso também é bem legal. É muito assim. De vocês trazerem, né? Porque principalmente nesse ramo, se um amigo falou, cara, vai lá que não tem erro, ele não troca mais de loja. Sim, e a ideia, basicamente, de trazer isso, né, dentro do aplicativo, é o que você falou, não é trazer um número de pontos onde a pessoa vai ter que ficar uma vida coletando. Não, a gente quer trazer um negócio onde ele cadastre notas e ele ganha um número suficiente de pontos em um curto prazo para que ele já tenha a possibilidade de ganhar alguma coisa, ou retirar em desconto, é o que você falou. Tem gente que quer um desconto, tem gente que quer ganhar um voucher para ir lá gastar, e ter um desconto. Tem gente que quer ganhar um presente mesmo, o cara quer se dar um presente. Eu gastei o suficiente para me dar de presente um baú para minha moto. Quero esse baú para minha moto, então vou usar meus pontos para me dar esse luxo de ter um baú na minha moto agora. Beleza, vai estar lá disponível no catálogo de produtos, não vai ser difícil de você ganhar, basta você entender, a gente vai deixar todas as regras explicadas para ele entender como que ele ganha aquele ponto, e ele vai perceber que não é abusivo. A ideia é mostrar para ele que a loja realmente quer criar a possibilidade dele estar ganhando sempre. Até porque a retirada, eu sou um cara que eu falo que eu sou muito fã da loja física, né? Apesar de que o e-commerce é realidade em todos os lugares, eu sou fã da loja física porque eu sou um comprador de loja física. Às vezes eu compro online, mas prefiro muito resolver fisicamente. Até por questões de garantia, que eu acho que é muito mais prático você ter o tete-a-tete ali com o vendedor. Mas eu falo que eu trazendo o cara, escolher o prêmio, ele tem que retirar na loja. Ele pode escolher qualquer loja, tá? Tem várias espalhadas pela cidade, mas ele tem que ir na loja. É aí o que eu falei, ele entrou na loja, a possibilidade dele ter que precisar de mais alguma coisa é muito grande. Eu fazer ele enxergar o que tem lá dentro, para ele despertar a curiosidade, às vezes, de comprar mais alguma coisa. Então, a ideia também do aplicativo vem somando a isso. Vem somando a atração dele para a loja física, para que ele também faça um segundo gasto lá dentro com mais alguma coisa que ele precise. E outra, ele vai falar assim, nossa, se eu comprar mais essa coisa, eu vou juntar mais pontos, quem sabe eu já não tiro mais alguma coisa ali. Aí eu junto o fornecedor, falo para ele dessa estratégia, o fornecedor gosta, muitas vezes oferece produto para a gente oferecer para esse cliente, em troca, às vezes a gente mostra alguns números, né, alguma coisinha parecida de como isso está girando, como foi a aceitação, e vira uma troca boa, saudável, entre todas as partes e todo mundo sai ganhando. Sim, e antes a gente ir para um assunto polêmico aqui, uma outra dica aqui também, se você implementar, você me diz depois, que é acrescentar no clube de fidelidade a parte de indicação. Eu acho bem legal, porque daí se eu indico, eu posso ganhar alguma coisa e ganha, posso ganhar alguma coisa que seja um percentual de desconto, e se meu amigo de fato efetivar a compra, né, o que a pessoa pode ganhar também, porque uma coisa é indicar, a outra é a pessoa, indiquei e o Luiz comprou, nossa, né, então... Isso é uma dica importante, eu até vou anotar porque eu não coloquei. Deixa eu ver como foge as coisas, né, são muitas coisas e foge. Por isso que é ótimo conversar, né, Luiz, de ramos diferentes, a gente vai conversando e um vai dando dica para o outro. E esse é um assunto polêmico aqui agora, né? Porque toda estratégia de e-commerce tem uma polêmica. A polêmica do Omnichannel, eu não sei se você concorda comigo, mas ela é normalmente da rixa entre a loja física e o online.
tem marcas que essa briga do vendedor físico, da loja física com online, ela é eterna. E tem marcas que se resolvem, de alguma forma, criam estratégias que se resolvem. Porque no primeiro momento, quando você tem loja física, eu acredito que foi a realidade de vocês, a loja física veio primeiro, o vendedor da loja física veio primeiro, e aí vem o online. Muitos vendedores da loja física pensam assim, tá tirando minha venda. Está afetando a minha venda, né? Não sei se com vocês acontece isso. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, que é a polêmica do Omnichannel aí, se para vocês rola assim, e se existe alguma estratégia que vocês fazem em casa que diminui isso e que fez com que isso talvez não acontecesse. Então, conta um pouquinho para a gente dessa interação entre loja física, porque eu vejo assim, isso é crucial para o sucesso do Omnichannel, né? Ele é muito crucial, porque dependendo do quanto o vendedor enxerga o online como rival, pode até não rolarem muitas vendas dentro do online, né? Então traz um pouquinho para a gente a tua experiência quanto a isso. Pode. Na verdade, eu acho que tem que existir uma comunicação muito clara dentro da empresa, primeiramente entre os colaboradores. E oferecer a oportunidade de venda para todos de uma maneira igual. Então, hoje o meu site comunica com a minha loja física e um dos principais fatores de não existirem brigas entre os dois setores é que o meu preço é alinhado. Não existe algo que eu faça dentro do e-commerce que eu não faço para a loja física. Então, eu possibilito para ambas as partes conseguirem compartilhar da mesma oferta, compartilhar da mesma regra, e aí eu diminuo muito essa briga entre eles. É claro que isso ainda existe quando uma pessoa às vezes vai, passa pela loja física e acaba decidindo por comprar online na casa dele e acaba comprando na própria empresa, e aí a venda acaba caindo para o setor de e-commerce, essa venda acaba sendo de um vendedor específico, que é a pessoa que cuida para mim. Mas aí eu falo para eles, também deixo muito claro, isso é uma opção do cliente, então faça diferente para que na próxima, quando você abordar ele dentro da loja física, ele tenha um interesse final em ter fechado o produto com você, e não ter deixado para pensar depois para ter fechado na casa dele. Provavelmente alguma coisa que foi feita durante o processo de atendimento não foi suficiente para convencê-lo a levar no momento. Então, eu falo, é muito importante vocês trabalharem as argumentações corretas para que isso não aconteça. Se o cliente foi até a loja física, eu sempre falo isso, se o cliente foi até a loja física é porque é uma necessidade imediata. Ele não ia passar ali por de curioso. Então, faça de tudo para que você consiga entregar a venda naquele momento e não deixe ele escapar para depois acabar caindo num segundo canal e vice-versa. Se de repente o canal de e-commerce não der o atendimento adequado e ele decidir migrar para a física, o problema é do atendimento. Se alguma coisa, as regras são iguais, ele deixou de comprar um online para vir no físico e com outra pessoa, é porque alguma coisa dentro do online não agradou. Pode ter sido plataforma, a forma como foi colocado, descrição do produto, não sei, tem várias possibilidades. Mas aí a gente tem que ir a fundo e descobrir. Eu já deixo uma pessoa já coordenando isso para que ela me traga essas informações e a gente possa trazer melhorias para não deixar essa pessoa desamparada. Uhum. Eu não sei se no ramo de vocês acontece isso, mas estou falando mais uma visão de mulher, assim, né? A gente acaba, às vezes, assim, indo provar uma roupa ou provar um sapato e para descobrir o nosso tamanho, ter certeza para não errar, e depois a gente compra no online. Eu não sei se eu sou a única mortal que faço isso, mas eu faço muito isso. Até porque, assim, às vezes eu tenho um cupom de vendedor na mão e eu sempre vou ganhar, tipo, frete grátis com aquele cupom, ou sempre vou ganhar 5% com aquele cupom. Então, eu tenho, tipo, que um benefício direto ali, né? Aquele cupom que a própria vendedora me entregou no final, fala, se você decidir comprar online, tá aqui meu cupom. Então, a gente acaba tendo esse hábito, aí deixa eu ir na loja física para esse relacionamento, para ter certeza, e aí depois eu acabo fechando lá no online, porque eu tenho um benefício quase que vitalício, né? Porque muitas vezes, assim, o benefício normal que a maioria dos sites tem é aquele 10 off na primeira compra, ou um valor fixo na primeira compra, e depois não tem mais. Dependendo se você sai com um cupomzinho de vendedor, não, esse cupom aqui vai servir em todas as compras que eu fizer. Isso acontece no caso de vocês também? Existe a pessoa que talvez vá lá para provar e depois vai comprar sabendo que tem um cupom de primeira compra? Como que acontece isso? Vocês também percebem esse tipo de comportamento? Existe bastante, muito, ainda mais pela variedade. Porque ele sabe que se ele for lá, ele vai conseguir efetivamente experimentar, porque
a gente também conseguiu consolidar essa questão da variedade. Na indicação, se a pessoa está perguntando por algo, vai na SBS que você vai encontrar, meio que com a certeza de que lá tem tudo. E aí o que acontece muitas vezes é na boutique, não tanto na parte de peças. Isso na parte de peças é mais sobre a questão do atendimento que eu comentei anteriormente. Referente à parte de boutique, capacete, jaqueta, luva, bota, isso acontece muito. A pessoa geralmente vai lá, experimenta, acha o que é o ideal para ela, e às vezes ela não converte lá dentro, às vezes ela deixa para comprar no online, mas às vezes ela não converte comigo. Ela vai procurar o melhor preço dentro do online, porque às vezes nem sempre a gente consegue cobrir. O online é um mar de concorrência, e no Brasil a gente tem alguns estados que beneficiam algumas empresas, e essas diferenças às vezes se dão por esses benefícios, e as pessoas conseguem pagar preços mais interessantes que às vezes a gente não consegue acompanhar nem que a gente queira, tá? Colocando Sim. isso bem na última linha, a gente tenta fazer o máximo que pode, mas por conta dessa diferença fiscal entre estados, alguns que têm domicílio por lá têm esse benefício, conseguem repassar isso no preço do produto. O grande beneficiado disso é o consumidor, claro, que sai com o produto num preço mais interessante para ele poder usufruir. Mas eu sempre bato na tecla com eles lá, para sempre estar conversando com esse cliente que eles percebem que está experimentando bastante. Se ele veio a querer comprar online ou em outro lugar, antes conversar com a gente, para a gente dar essa possibilidade de negociar e tentar chegar num denominador final juntos, né? E assim, no nosso site tem o cupom de primeira compra, tem alguns benefícios, sim, mas é que eu não deixo de esperar ele para a loja física. Então, se ele deixa de comprar comigo ali naquele momento, esses produtos principais de boutique, é porque ele está procurando alguma coisa mais barata lá fora, por essa questão que eu comentei, que na maioria das vezes é o que acaba deixando o produto mais barato. E você trouxe aqui 2 pontos bem importantes. O primeiro é realmente lá no começo, né? Você falou, eu mantenho o mesmo preço, então isso você já não traz uma briga, né, entre site e entre loja física. E o outro ponto é posicionamento, né? Então, às vezes o cliente, assim, tá bom, você vai arriscar comprar do mais barato, talvez não receber com a mesma qualidade no tempo, né? Então, tem a questão do teu posicionamento como loja, da confiança que a tua loja tem e da garantia do produto, da entrega, da qualidade, tudo isso. Então, de fato, não adianta a briga de preço, a gente ficar na briga de preço, né, Luísa? É uma briga insana. Então, vocês têm um posicionamento muito forte e é isso mesmo, estamos certos. E assim, não parece, mas já estamos aqui conversando há quase 48 minutos, então eu preciso ir para a última pergunta para a gente conseguir fechar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre alguma tendência que você lembra aí, que vale a pena trazer para o pessoal, uma tendência, de fato, de omnichannel para o mercado, né? Que você tem percebido, que você quer implementar aí na SBS. Então, traz esse tema aí para a gente, sobre tendências em omnicanalidade. O que eu vejo é que os canais de marketplace, eles cada vez mais querem se introduzir dentro da sua empresa. Vou dar o exemplo do Mercado Livre, onde ele está oferecendo o Mercado Flex, que você cadastra o seu colaborador como um entregador, possível entregador, e você vai dar a opção de, às vezes, não ter uma plataforma, a gente tem a plataforma no nosso site próprio, mas transformar a sua plataforma própria aquele canal de marketplace, que você vai conseguir praticamente oferecer todos os serviços ali dentro. Então, é um negócio para ficar bastante antenado, para que vocês consigam também já ter as suas empresas cadastradas, porque hoje já gira. Eu cadastrei os meus produtos, cadastrei meus entregadores dentro do Mercado Flex, para que eu pudesse, Ribeirão e região, atender com minha própria equipe interna, e eu já tenho resultado disso, já tenho pessoas vindo através desse canal, porque gostam de utilizar o Mercado Pago como meio de pagamento, que é uma opção. Hoje existem vários players de pagamento, tem muitas pessoas que usam o Mercado Pago como principal forma de pagamento, lá eles têm os benefícios que a própria Mercado Livre oferece, então ao invés dele ir na minha loja física, ele prefere entrar no meu canal, SBS Motos Mercado Livre, comprar e usar o Mercado Flex para receber a sua entrega. Então esse eu acho que existe no Mercado Livre, eu tenho certeza que as outras devem fazer alguma coisa parecida, eu desconheço outra que faça igual, posso estar enganado.
Fora que você tem que ter o teu produto também dentro do canal do Full, que você possibilita o cliente a receber esse produto de um dia para o outro, através da parceria com os marketplaces. No geral, eu acho que quanto mais canal você conseguir atender bem feito, seja por telefone, WhatsApp e plataforma de e-commerce, e assim fisicamente também, é melhor, porque você soma todos e você consegue ter resultados finais mais interessantes, porque você oferece mais possibilidades de compra para o seu cliente. Então, quanto mais possibilidades você conseguir fazer, desde que você atenda bem, porque não adianta você falar assim, eu tô vendendo no Instagram, tô vendendo no Facebook, agora eu vou abrir o Telegram e também vou começar a oferecer o meu produto dentro da Olist. Aí vamos supor que você já não estava atendendo muito bem as demandas que vinham dentro do Facebook e do Instagram. Para que você vai abrir mais possibilidades das pessoas comprarem, sendo que essas ainda não estão sendo bem atendidas, na velocidade como você queria, na intensidade como deve ser feita? Então faz bem feito o que existe na sua mão. Puxa, já está tudo muito bem feito, tudo muito bem acertado. Onde que eu posso ir agora? Vamos lá, soma esse canal com esse. E aí você vai criando essa rede. E aí você deixa a tua empresa mais completa para atender o teu cliente da melhor maneira. Perfeito, Luiz, ótimo. Acho que esse fechamento foi excelente, né? Atendimento é tudo, faz o cliente voltar e ficar, né? E como que quem está nos assistindo, né, ou vai nos assistir em algum momento, né, nas gravações, consegue te encontrar, até para tirar mais dúvidas, né? Se interessou pelo assunto, gostou, está passando pelos mesmos desafios e quer conversar com o Luiz. Como que a gente te encontra, né? Que rede social você costuma utilizar? Enfim, deixa aqui para a gente os teus contatos. Bom, as redes sociais que eu hoje utilizo de forma pessoal é o meu Facebook e o meu Instagram, que é @Luiz com Z Piscinato, tudo junto. Também dentro da minha própria empresa tem o nosso telefone lá, que é um telefone tradicional, que é o 16 3977 2777. Eu fico na empresa todos os dias, de segunda a sábado. Também consegue me acessar pelo meu ramal lá, vai passar para um atendimento eletrônico, e aí a telefonista faz a transferência do telefone para mim, a gente consegue fazer essa aproximação, às vezes até trocar um WhatsApp, e além desse canal direto de telefone, tem o meu e-mail, que é luiz@sbsmotos.com.br. Só me mandar um e-mail, deixar o contato, que eu chamo, mando uma mensagem, troco ideia, sempre assim que eu sempre falo, quando sempre sobra um tempinho ali, eu sempre estou conversando, sempre estou respondendo, não deixo ninguém de ficar respondido. Posso não responder às vezes no mesmo momento, mas eu sempre estou conversando, estou mantendo a pessoa atualizada, e para mim é importante também esses contatos, porque eu consigo aprender, assim como aprendi muito com você hoje, até estou levando essas anotações dessas ideias que a gente trocou aqui, porque eu acho que se ela está aqui e fez sentido na minha cabeça, ela já tem que ser aplicada, não tenho por que eu ficar postergando isso para não aplicar. É isso aí. Gente, ó, aqui um exemplo claro de quem aprende e aplica, né? Por isso que a loja está no nível que está e vai evoluir cada vez mais. Quando o aplicativo estiver no ar, divulga para a gente, avisa que a gente vai ter o prazer de divulgar ali nos nossos grupos, né? Divulgar aqui para quem nos assiste. Fiquei bem curiosa para saber como que é. Eu adoro o Clube Fidelidade. Então, vou ser a primeira ali a testar e olhar. Então, Luiz, quero te agradecer novamente. Muito obrigada. Eu acho que quem está vivendo na prática sempre tem muita coisa para agregar. Então, tenho certeza aqui que muita gente anotou muita coisa que você trouxe, né? Foi um conteúdo muito incrível, com certeza muito aprendizado. E eu quero também já pedir para você que está nos assistindo, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário e, por favor, compartilha para ajudar mais pessoas que estão passando pelo desafio do Omnichannel, tanto implementação quanto evolução dessa estratégia no seu negócio. Ótimas vendas para todos, até o próximo episódio, um beijo, gente, até mais.